Obrigado, irmão. Amém. Irmãos, antes de nós começarmos a palavra, o título da mensagem desta manhã é A Vinda de Cristo em Tempo de Incredulidade. A vinda de Cristo em tempo de incredulidade. Nós estamos dando sequência ao nosso estudo de 1 Pedro. Amém? Amém. Então, nós temos alguns versículos para ler. É 1 Pedro capítulo 1, versículos de 9 a 12. Vamos ler apenas o versículo 9 e vamos ler este versículo. Amém? Antes de nós entrarmos na palavra. Amém? Então tá. Vamos ler então? Em pé, pode ser em pé. Tá? Ou quem quiser ficar sentado também pode ficar sentado. Amém? Vamos lá então. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Amém. Obtendo. Amém. 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 Fim da vossa fé. Amém. Fim da vossa fé. Sim. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma. Então, nós vamos desenvolver 4 versículos que vão dar oportunidade para nós vermos outros tantos versículos, muitos versículos. E durante a mensagem, então, nós vamos entrar num capítulo muito especial também do Velho Testamento, porque há uma conexão da palavra desta manhã com uma porção do Velho Testamento. Então, o versículo 9, irmãos, diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, o fim da vossa fé. O que seria o fim da vossa fé? É a meta da fé. O alvo da fé. Qual é a meta da fé? Qual é o alvo da fé que está sendo acumulada em nós quando nós lemos a Bíblia, quando nós ouvimos a palavra de Cristo? Porque quando nós ouvimos a palavra de Cristo, a fé é produzida dentro de nós. Quando nós temos comunhão com Cristo, os elementos de Cristo nos impactam, nós reagimos, isso é fé. A nossa reação à palavra de Deus é a fé que vai sendo acumulada ao longo do tempo da nossa experiência cristã com Deus, com o Senhor. Amém. E por fim, o fim da nossa fé, a meta da nossa fé, é a salvação da nossa alma. Tá certo, irmãos? E se a nossa alma for salva, nós seremos completamente salvos. Amém, irmãos? É claro, a nossa salvação, ela leva em consideração as 3 partes do nosso ser, que é o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Amém? Só que o nosso espírito, ele foi salvo quando nós cremos no Senhor. Quando nós recebemos a vida de Deus, amém, nosso espírito já foi salvo. Amém? Nós fomos regenerados. Acredito que não haja qualquer dúvida a esse respeito. Qualquer coisa você pode ler também o Evangelho de João, capítulo 3. A experiência de Nicodemos ali com o Senhor Jesus. Tá certo, irmãos? Para poder ficar mais claro sobre esta questão. Tá? A salvação do nosso corpo, irmãos, é a glória, a glorificação do nosso corpo quando o Senhor voltar, vamos dizer assim. Na verdade, podemos dizer que os vencedores eles vão ser arrebatados. Vão ser arrebatados antes da segunda vinda do Senhor, que acontecerá no final da grande tribulação. Tá? Mas quando eles amadurecerem, os vencedores, tanto as primícias como o filho varão, eles serão arrebatados
Os vivos terão seus corpos transfigurados. São corpos gloriosos, corpos de glória. Como diz ali em Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Vamos ver esse versículo para você. Os vivos, então, aqueles que estiverem vivos, vencedores, maduros, como primícias, naquele tempo, o que vai acontecer com eles? Aqui, ó. Versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tudo bem aí, né, irmãos? Aleluia. Ó Senhor. O qual transformará o nosso corpo, transfigurará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, no final, na conclusão dessa experiência da salvação plena de Deus, o nosso corpo será glorificado com essa mesma glória. Tá bom, irmãos? Mas hoje, nós estamos no processo de desenvolvimento da salvação da nossa alma. O nosso espírito foi regenerado. O nosso corpo será transfigurado, será transformado. Tá certo, irmãos? Mas a nossa alma tem de ser transformada. Tá certo? E ela é transformada por meio da renovação da nossa mente. Se nós tivermos uma mente renovada, irmãos, que é a parte líder da nossa alma, uma mente nova, parar de pensar como o velho homem pensava, irmãos. Nós precisamos parar de pensar como o velho homem pensava. Nós precisamos doravante, a partir do momento em que nós cremos em Cristo, nós precisamos buscar ter a mente de Cristo. Uma mente renovada, irmãos. Como fala ali em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Por quê, irmãos? Para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, nós precisamos pensar nas coisas lá do alto, nós precisamos buscar as coisas lá do alto, nós precisamos ter uma mente transformada, uma mente renovada, que é a parte liderante da nossa alma. Amém. Tá bom, irmãos? Então, por fim, a nossa alma será salva. Então, aqui, irmãos, nesse versículo 9, nós temos a salvação completa, porque a nossa alma sendo salva, nós temos então o quê? A salvação completa. Amém, irmãos? E isso depende da sua atitude, de ter uma mudança de viver. Isso depende da sua iniciativa. Se você buscar ter uma vida transformada, dia após dia, por meio da palavra, sendo santificado, sendo uma irmã santificada, separada para Deus, separada do mundo, separada das coisas do mundo, irmãos separados também, sendo santificados pela palavra. Então, irmãos, nossa alma será salva. Aqui no versículo 7 de 1 Pedro fala assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui, irmãos, o que nós vemos? Uma comparação entre o ouro e a fé. O que nós temos aqui, irmãos? A comparação daquilo que prova o ouro, que é o fogo, prova o ouro perecível, com a nossa fé. O que prova a nossa fé? As provações, as tribulações, as dificuldades, os problemas. Sabe, irmãos, a prova da fé, por meio das provações,
é muito mais preciosa do que a prova do ouro perecível pelo fogo. Porque muda a nossa história. Porque muda a nossa vida. Então, quando nós temos alguma tribulação, algum problema, vamos ficar em paz. Porque o Senhor está trabalhando em nós para dar qualidade à nossa fé. A nossa fé deve ser uma fé de qualidade. Amém, irmãos? Deve ser uma fé valorosa. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Versículo 10. A respeito desta salvação, veja, ele vai desenvolver nos próximos 3 versículos, 10, 11 e 12, a questão dessa salvação plena, dessa salvação da nossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas do Velho Testamento, indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. A palavra graça aqui, irmãos, é sinônimo da palavra salvação. Então, graça aqui é salvação. Então, eles indagaram e inquiriram, os profetas, os quais profetizaram acerca da salvação ou graça a nós destinada. Então, a obra dos profetas do Velho Testamento, ao perquirir, ao investigar, ao buscar saber as coisas do porvir, eles descobriram que havia uma salvação. Eles pesquisaram com relação a isso. Eles profetizaram acerca dessa salvação a vós outros destinada, não àqueles contemporâneos dos profetas que estavam no Velho Testamento. Então, eles já profetizavam para nós. Amém? Louvado seja o Senhor. E o versículo 11 diz, continuando o versículo 10, esses profetas, investigando atentamente, quer dizer, investigando diligentemente. O que eles tinham para investigar? O que eles tinham para buscar? O que eles tinham em mãos para buscar saber, conhecer as coisas? Eles tinham as Escrituras. Eles tinham o Pentateuco, a Torá. Eles tinham Gênesis, os livros de Moisés. Eles tinham os livros históricos, os livros de Josué. Eles tinham à disposição deles isso. Eles tinham os livros poéticos para poder investigar sobre estes livros, sobre as passagens das Escrituras que hoje se encontram no Velho Testamento e profetizar acerca dessa salvação a nós destinada. Então, eles se debruçaram sobre isso. Então, a gente precisa perder um conceito de achar que o profeta, ele vai em determinado lugar, está na praça. O profeta está na praça. Aí o Espírito de Deus vem sobre ele e ele começa a falar. Irmãos, não é isso, irmãos. É isso, mas não é só isso. O profeta é um homem espiritual. Amém. É um homem que busca a Deus. É um homem que tem comunhão com Deus. É um homem que é aplicado nas Escrituras. Amém. Por isso ele investiga e ele descobre, porque Deus revela, amém? E aí então o Espírito de Deus vem sobre ele e ele fala a palavra de Deus. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias. Aqui, irmãos, no interlinear grego aqui é qual o tempo, tá certo? Ou qual o tipo de tempo. Então, investigavam atentamente qual o tempo, ou qual o tipo de tempo, indicados pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Eles estavam buscando saber isso, sobre a salvação plena de Deus, que implicava na vinda de Cristo para sofrer. Então eles queriam saber o tempo ou o tipo de tempo. Quando falo tipo de tempo, não é meramente a estação, se é inverno, se é verão. Não, mas é o contexto daquele tempo, o contexto daquele momento, entender o que iria acontecer. Eles buscaram isso, para poder ver de uma maneira detalhada esses sofrimentos de Cristo e as glórias que os seguiriam. Amém, irmãos? Amém. Então, isso realmente é muito precioso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver
essa ação do Espírito de Cristo nos profetas, nós vamos entrar agora no profeta Isaías, para a gente ter ideia da experiência de alguém que buscou saber, buscou conhecer o tipo de tempo que Cristo viria para sofrer e entrar nas suas glórias. Amém? Então vamos abrir aqui em, ó Senhor Jesus, Isaías, aleluia. Isaías capítulo 52. Isaías 52, versículo 13. Por enquanto, tudo bem, irmãos? Amém. Por que eu não entro diretamente no capítulo 53? Porque esses últimos versículos do capítulo 52 fazem parte do conjunto com esses versículos do capítulo 53. Estão juntos. É uma mesma porção, é um mesmo assunto, tá certo? E esses 3 versículos do 52 introduzem o capítulo 53. E quem tem a Bíblia aberta, já pode ver que o título dessa porção é O Sofrimento Vicário do Servo do Senhor. Então, o que nós vamos ver nessa porção da palavra? Nós vamos ver que Cristo é o servo do Senhor. O Senhor aqui é Deus, é o servo de Deus, tá certo? Então, o tema dessa porção é Cristo, o servo de Deus. Cristo, o braço do Senhor. O braço de Deus, o braço de Jeová. Então, vamos entrar aqui no versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência. Já está falando do servo. Isaías, irmãos, pense, Isaías, ele buscou, ele pesquisou, então Deus veio e mostrou para ele. É como se Isaías estivesse diante daquele telão de não sei quantas polegadas. Tá certo? Então ele vê toda essa cena, todo esse cenário. Conforme a gente for lendo Isaías capítulo 53, a gente percebe pela descrição do profeta Isaías que ele está vendo coisas, ele está registrando o que ele viu, ele entrou naquela cena, ele viu aquele cenário, Deus mostrou para ele, o telão celestial, o telão de Deus, mostrou em que tipo de tempo Cristo viria, quais os sofrimentos que ele passaria para que ele pudesse entrar nas glórias, nas suas glórias. Amém, irmãos? Aleluia. Então, ó, Isaías está no telão, tá certo? Não se esqueçam disso. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, será muito sublime. Quer dizer, ele, durante o ministério dele, mesmo antes disso, nós não temos muitos registros de fatos da situação de Jesus antes do início do seu ministério. Nós temos registros após o início do seu ministério. Mas ele se comportou de uma maneira prudente, quer dizer, ele agia com discernimento, ele agia com sabedoria. Por isso, irmãos, ele foi exaltado, elevado, e ele será muito sublime. Então, aqui tem a vinda do Senhor, o viver dele, e o resultado disso, quando ele será exaltado, elevado aos céus, ascenso aos céus, entronizado, será muito sublime. Aqui nós temos o que vai acontecer, a consumação de tudo, o início e a consumação de toda essa história. Versículo 14. Agora Isaías está vendo as situações. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outros, o de outro qualquer, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Isso é Jesus, irmãos. Pasmaram as pessoas, os judeus, quando viram a Jesus, quando falaram para eles, ó, esse é o Messias. Os judeus ficaram chocados pela aparência do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele tinha cerca de 30 anos. Irmãs, vocês que
Gosto muito dessa questão da aparência, né? De ter uma boa aparência, tá bom? Irmãs, aqui, ó. O Senhor Jesus, quando tinha cerca de 30 anos, a aparência dele não era desfigurada, era muito desfigurada. Preste atenção nas palavras. Muito desfigurada. Mais do que o de outro qualquer. E a sua aparência mais desfigurada do que a dos outros filhos dos homens. Quer dizer, não tinha alguém naquela condição, naquela faixa etária, naquela situação, aparência desfigurada, rosto, aspecto facial desfigurado, com apenas 30 anos de idade, aos 30 anos de idade. Os judeus, quando anunciaram, esse é o Messias, os judeus não creram, porque eles esperavam, eles tinham uma expectativa de ver um outro tipo de pessoa. Um homem forte, um homem grande, um herói, uma pessoa com uma outra aparência. Eles esperavam ver outra pessoa. Eu estava pensando, enquanto nós louvávamos, né, orando, cantando, louvamos o Senhor. Senhor, será que esses judeus queriam alguém como Nimrod? Um poderoso homem na terra? Porque Nimrod era um poderoso homem na terra. Era isso que eles queriam? Mas o Senhor, irmãos, veio como um pequeno homem da Galileia e de Nazaré, da casa do carpinteiro. Mas dentro dele estava Deus. Porque a palavra tornou-se carne. E armou tenda, armou tabernáculo nessa terra, entre os homens. João 1,14. Cheia de graça e de verdade. Aqueles judeus, irmãos, eles viram a aparência. Eles não viram o coração. Eles não viram o seu interior. O seu interior era cheio de graça. O seu interior era cheio de verdade. Isso a gente constata nos 3 anos e meio do ministério do Senhor. Quanta graça, quanta verdade. Na verdade, irmãos, e eles viram a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é a narrativa do apóstolo João. Mas os judeus ficaram naquela aparência de um homem pequeno da Galileia desfigurado. Mas dentro dele estava Deus. Versículo 15. Assim causará admiração às nações. Aqui gentios, tá? Saiu dos judeus, entrou para os gentios. Assim causará admiração às nações. E os reis fecharão a sua boca por causa dele. Sabe por quê? Porque viram de maneira diferente. Quando viram Jesus, quando ouviram Jesus, mesmo sendo aquele pequeno homem, aquela pessoa, eles ficaram sem palavras. Eles ficaram admirados. É por isso que nós temos, irmãos, João capítulo 1, versículo 11. Jesus veio para os seus, mas veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes autoridade e o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós temos uma oliveira, irmãos. Nessa oliveira está cheia de ramos. Essa oliveira é uma oliveira brava, mas pode ser uma oliveira boa. Para os judeus, uma oliveira brava, irmãos. Porque os ramos originais dessa oliveira foram cortados por causa da incredulidade. Esta é a palavra. Jesus veio num tempo de incredulidade. Eles eram incapazes de ver que dentro daquele homem habitava o próprio Deus. Mas, versículo 12, nós o recebemos. Nós nos tornamos os ramos que foram enxertados nessa oliveira. Amém, irmãos? Isso está em Romanos, tá bom, irmãos? Louvado seja o Senhor. Romanos, acho que me parece Romanos 11. Então, aqui no versículo
15, assim causará admiração às nações e reis fecharão a sua boca por causa dele, não terão palavras. Por quê? Porque aquilo que não lhes foi anunciado aos judeus, mas aquilo que foi anunciado depois para esses gentios, eles verão, eles viriam. Aquilo que eles não ouviram, os gentios vieram a ouvir e a entender. Amém, irmãos? Olha, Romanos capítulo 15, versículo 21, Paulo faz referência a essa passagem. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Nós, irmãos, porque a palavra foi para os judeus. Eles não receberam, mas nós recebemos. Amém, irmãos? E o que foi anunciado, então, que está aqui no versículo 15, é o capítulo 53 inteiro. É a mensagem do capítulo 53. Capítulo 53, 1. Quem creu em nossa mensagem, em nossa pregação, na nossa notícia, no nosso relato? Quem creu? Essa é a indagação daquele que está vendo o cenário e a cena. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Irmãos, o braço do Senhor. O que é braço? O que é braço? Braço. Hã? Cadê o irmão? O Davizinho está aí? O que é braço? O que é braço? Braço, irmãos, é poder. Braço é força. É o poder de Deus. Então, ele é servo de Deus. A quem foi revelado o braço, o poder do Senhor? Aqui, Senhor, irmãos, é YHWH. É o tetragrama. É o nome impronunciável de Deus. É Deus. Quem é o braço de Deus? Esse servo, esse pequeno servo, irmãos. Jesus é o poder de Deus. Mas que poder! Um homem pequeno, a gente vai ver que aqui é um homem pequeno, um homem da Galileia. Que poder é esse? Irmãos, é o poder de se entregar. Amém. É o poder de se entregar. Irmãos, é o poder de se entregar. Ele se entregou completamente. Ele se entregou por nós. Ele se entregou completamente. Eu estava vendo, Senhor, como que eu vou falar para os irmãos isso? Eu não tenho palavras para falar sobre isso. Aí eu lembrei desse hino aqui, o 76. Eu vou ler algumas estrofes para vocês. Tá bom? Amém. O hino 76. Oh, Senhor Jesus. Só para você ter noção da entrega dele. Estrofe 2. O alto trono era seu. Dos anjos tinha adoração. Mas tudo por amor deixou. Descendo aqui em servidão, o servo de Deus. Me procurou, sacrificou a alta posição do céu. Buscou-me. Vamos falar? Glória ao nome seu. Ele se entregou por completo. Ele se deu totalmente. Sem reservas. Versículo 3, estrofe 3. Sozinho a senda percorreu. Sofreu do homem rejeição. E conhecido só por Deus, de angústia encheu seu coração, não hesitou, nem recuou, mas indo aonde estava eu. Achou-me! Glória ao nome seu! Achou-me! Achou-me, glória ao nome seu! Você acha que está perdendo alguma coisa por se entregar para Deus? Veja o que Jesus perdeu por você, se entregou totalmente. Vive negociando com o Senhor. Não tenho tempo. Tenho muito trabalho. Você acha que Deus iria te dar o trabalho que você tem para você servir o seu patrão e não servir a Ele mesmo? Você acha que Deus faria isso com você? Eu vou te dar um trabalho. Vou te dar um emprego. Você vai trabalhar. Ele deu esse emprego para você?
E aí você fala, agora eu não tenho tempo, eu não posso fazer, eu não tenho tempo. Deus faria um negócio desse, de colocar você debaixo de um patrão, para você só servir o patrão e não servir a ele mesmo, que te deu o emprego. É o que comumente nós ouvimos, irmãos. Está trabalhando, está muito ocupado. Eu lembrei, sabe, irmãos, enquanto eu estava vendo sobre isso, daquela parábola do construtor de celeiros. Eu coloquei esse nome, Xande, de construtor de celeiros. Porque tinha um homem muito rico, irmãos. Ele teve uma superprodução de grãos. Super. Quer dizer, está muito ocupado, trabalhando. E ele foi muito bem sucedido da produção de grãos. Aí ele falou, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde estocar os meus grãos. Aí ele vai, destrói os celeiros que ele já tinha construído. E constrói novos celeiros grandes, amplos. Grandes celeiros, bem amplos. E aí, para poder estocar a grande produtividade que ele obteve. Aí ele fala, agora vou descansar, agora vou comer, agora vou beber, vou me regalar, agora eu vou passear, vou dar umas voltas. Aí o Senhor vem e fala assim, você é um louco. Essa noite te pedirão a tua alma. Essa noite te pedirão a tua alma. Irmãos, eu digo que, irmãos, nós precisamos ter o poder de nos entregar para o Senhor. Nós precisamos ter o poder de entregar nossa vida para o Senhor. Porque no final das contas, se você não tiver esse poder de se entregar para o Senhor, não terá valido a pena você viver a vida da igreja. Porque você vai ficar. Você não será arrebatado vivo. Os irmãos estão me entendendo? Versículo, estrofe 4. Rompendo o dia de temor, mui só, mas com intrepidez. Cruéis escárnios suportou. Deus o abandonou na cruz e o fez pecado sim na cruz por mim, e em vergonha e dor morreu. Salvou-me! Glória ao nome seu! Irmãos, eu espero ajudar você, irmão e irmã, nesse tempo, nessa era da graça. Lembre-se disso. Não tem nenhuma desculpa para nós. Tá certo? O Senhor é o braço, é o poder de Deus. Amém? Poder de entrega. Versículo 2. Porque foi subindo como renovo. O renovo é um broto, irmãos. Ele foi subindo como renovo. Perante Deus, perante Ele. 53, 2, tá bom? E como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo. Mas nenhuma mesmo, nenhumazinha, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Quer dizer, irmãos, vejam, Isaías, ele está vendo. Ele está vendo o cenário, o telão. Era desprezado e o mais rejeitado no 3. Mas aqui no 2, eu descobri, eu estava vendo por que o Senhor era um pequeno homem, um homem pequeno. Porque, irmãos, ele é um renovo. O que é um renovo? Quem trabalha na agricultura é um broto. E é um renovo perante ele como raiz de uma terra seca. A terra é seca, a raiz se aprofunda para buscar água. Se aprofunda para buscar água. Mas a água é tão pouca que a planta cresce até se tornar um broto. Nunca vai dar uma grande árvore. Esse era o Senhor Jesus. Os sofrimentos que ele passou na sua vida. Por viver nessa esfera de dificuldade que ele viveu. Ele era um pequeno homem, raiz de uma terra seca, não tinha aparência, não tinha formosura, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Versículo 3, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Aí eu fico pensando, né? Sabe, quando a gente está procurando a palavra, saber entender as coisas, quando a gente é colocado de lado, a gente já fica sentido. Está certo? Você ser desprezado é um nível mais grave, está certo? Ser desprezado. E você ser rejeitado é mais ainda. Está certo, irmãos? A cegueira espiritual
do povo de Israel, a cegueira espiritual dos judeus, que só viram a aparência, não viram o conteúdo, não viram o que estava dentro dele, o próprio Deus. O versículo 3 aqui no final fala, era desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, olha, reitera, desprezado, rejeitado, e dele não fizemos caso. Quer dizer, um irrelevante para os judeus. Ele era um irrelevante, não fizemos caso dele. Essa palavra está muito em voga, né? Um irrelevante. Ele era um irrelevante para esses judeus. Não fizemos caso dele. 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos por aflito, ferido de Deus. Aqui a palavra ferido é castigo. Quer dizer, o povo que estava vendo o sofrimento dele falava, esse homem pecou, porque está sendo castigado por Deus. Ferido de Deus aqui é castigado de Deus. Porque fala, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Isaías está vendo uma cena, está vendo um cenário. Ele pecou, ele errou para passar por essa situação. Por isso que ele está passando por isso. Mas, irmãos, no começo aqui, fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quer dizer, ele não morreu porque ele errou. Ele não morreu porque ele pecou. Ele não morreu por isso, irmãos. Ele não morreu por causa disso. Ele morreu por mim e por você. A morte dele foi uma morte vicária. A morte dele foi uma morte substitutiva. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Certo? Versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer, na cruz, nas últimas 3 horas, daquele período de cruz de julgamento, todos os pecados da humanidade foram lançados sobre ele. Todos os pecados foram lançados sobre ele. Por isso que tudo se tornou trevas. Por isso que ele falou que Deus o abandonou. Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque todos os pecados da humanidade, os meus, os seus, que nem estávamos vivendo naquela época, mas todos os pecados, de acordo com a leitura de Deus, a ótica de Deus que é fora do tempo, estavam sobre ele. Então, ele levou sobre si, ele carregou as nossas enfermidades, ele carregou os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Dos piores homens dessa terra, tudo foi lançado sobre ele. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras, quer dizer, pisaduras são ferimentos. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isso aconteceu na cruz. Eu tenho que correr, não posso parar para comentar. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, não resmungou, não murmurou. Ele foi oprimido pelos judeus, foi humilhado, irmãos, foi rejeitado, foi desprezado. Ó Senhor Jesus, quanto sofrimento, irmãos. Um homem desfigurado, marcado pelos sofrimentos, marcado pelas situações deste mundo, mas ele não resistiu, ele indo aonde você estava, ele não hesitou, ele se entregou. Versículo 8, por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem ou geração, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Então, aqui, quando Isaías está falando,
por causa da transgressão do meu povo. Que povo é esse? É o meu povo, é o povo de Isaías. Ele está falando isso. Isaías. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido, por causa dos judeus. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Perversos aqui são aqueles dois ladrões. Um de um lado, o outro do outro. E Jesus ali no centro. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte. Quer dizer, José de Arimateia, um homem rico, tinha lá um túmulo, né? Tinha uma pedra, né? Era uma pedra. Acho que cavucou, não sei como que é essa obra de engenharia. Mas, de qualquer maneira, o corpo de Cristo foi depositado ali. E não com os ladrões. Designaram-lhe a sepultura com os ladrões, com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez violência. Injustiça aqui é violência. Nunca fez injustiça. Nem dolo algum se achou em sua boca. Nunca fez injustiça. Nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Então ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade, quer dizer, aqui é prazer, e a vontade ou prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto. Qual que é o fruto, irmãos? Aqui, ó. Esse é o fruto. Esse é o fruto. Ele verá o fruto. Somos nós, irmãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Penoso trabalho de sua alma. E ficará satisfeito. Amém, irmãos? Amém. Ficará satisfeito. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, aqui a gente já viu a encarnação do Senhor, o viver humano do Senhor, vimos a cruz, tudo foi lançado sobre ele. Agora estamos vendo a ressurreição, porque depois, em ressurreição, ele vai ver a obra dele e ficará satisfeito. A igreja, o corpo de Cristo. Versículo 12. Por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Inclusive transgressores, aqueles dois. Ele intercedeu, inclusive, para aqueles dois transgressores. Por todos os transgressores, inclusive aqueles dois. Mas aqui fala, irmãos, por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos, que é com o poderoso Deus, ele vai repartir o despojo. Por quê? Porque quando ele morreu, ele ressuscitou. Paulo fala, citando o Salmo 68, né? Ele levou o cativo, o cativeiro, tá certo? Aquelas pessoas que estavam presas, aquelas pessoas que foram cativas por Satanás, todos nós na ótica de Deus, porque Satanás é o príncipe deste mundo, tá certo? Ele usurpa toda a humanidade, ele capturou ilegalmente toda a humanidade para si, porque o homem é dele, mas o inimigo tomou para si a humanidade e corrompeu toda a humanidade. Mas quando Cristo morreu, ressuscitou, ele obteve vitória. E quando ele obteve vitória, ele levou o cativo, o cativeiro quer dizer, ele tomou do diabo aqueles que estavam presos. Eu, você, todos nós, e nos apresentou para Deus. Ele compartilhou esse despojo com Deus. Amém, irmãos? E depois,
Parte desse despojo, o que aconteceu com parte desse despojo? Ele fez com que parte desse despojo se tornasse presente de Deus para a igreja. Homens, dons para a igreja. Isso está em Efésios capítulo 4, versículos, acho que é 8, né? Versículos 8 a 12, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui rapidinho. Só para os irmãos ficarem claros que eu não tenho tempo, tá certo? Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, ou homens como dons, presente de Deus para a igreja, para nos aperfeiçoar. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido quando ele morreu, até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele concedeu uns para apóstolos, são aqueles que ele deu como presentes para a igreja, para o nosso aperfeiçoamento. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, é uma pincelada rápida de Isaías 53. Voltamos agora para 1 Pedro, capítulo 1, para a gente concluir a mensagem. Tá certo? Então, investigando atentamente o versículo 11, qual o tempo, ou qual é o tipo de tempo indicados pelo Espírito de Cristo, que neles estava, o Espírito de Cristo. Ah, mas como que é isso? João 7, capítulo 37, fala que o Espírito, que é o Espírito de Cristo, não havia sido dado ainda, porque Jesus não havia sido glorificado. Como é que fica isso? Irmãos, para Deus, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Só isso, tá certo? Isso dá para justificar essa questão, essa posição? Amém? O Cordeiro de Deus, Apocalipse 13, 8, foi morto desde antes da fundação do mundo. Ou desde a fundação do mundo, agora não me recordo muito bem, tá bom? Então, irmãos, essa questão fica resolvida. O Espírito de Cristo é o Espírito de Deus que atuava nos profetas, para que eles pudessem descobrir e profetizar a respeito do tempo de incredulidade que Cristo viria, e também pelos seus sofrimentos e as glórias que o seguiriam, tá? Versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Veja, irmãos, a cooperação entre os profetas do Velho Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. Os profetas viram coisas, os apóstolos pegaram essas coisas que os apóstolos viram e pregaram o Evangelho para nós. Então, aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, não para eles, mas para vós outros. Ministravam essas coisas sobre os sofrimentos e as glórias de Cristo, que agora vos foram anunciadas. Anunciadas por quem? Por aqueles que, pelo Espírito Santo, os apóstolos, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Viram a cooperação entre os profetas e os apóstolos? Amém. E outra coisa, os profetas do Velho Testamento são os nossos profetas. Não são apenas o Velho Testamento, são nossos também. Porque essa palavra de Isaías é conteúdo do Novo Testamento. Amém, irmãos? Então, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. É aquilo, irmãos, que quando você está passando em frente a uma vitrine, a irmã, né? Ela está passando, ela faz assim, ó. Está lá no shopping, aí a irmã faz assim, ó. Sabe o que é isso? Perscrutar é esticar o pescoço para ver algo maravilhoso. Então os anjos, eles esticaram o pescoço para ver essa cena, esse cenário que Isaías descreve.
Amém? Que é algo maravilhoso. Que é algo relacionado com a nossa salvação. Irmão Alexandre, passo para você. Né? Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Compartilhar rapidinho aqui, para não dar a palavra de novo, né? O irmão, durante a mensagem, ele leu 1 Pedro 1,7. Então, irmãos, eu vou compartilhar aquilo que tocou em mim, tá? Que está ligado ao que nós estamos vivendo, dentro da palavra, espero não fugir aqui. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo que apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Então, eu anotei, as provações e tribulações provam a nossa fé. Essa provação muda a nossa vida e nos dá qualidade de fé. Amém. Fé está relacionado com o poder de se entregar. Né? Graças ao Senhor, o irmão também compartilhou o hino 76, o Senhor nos achou, amém, nos salvou, para que a gente testemunhe e dê glórias ao nome do Senhor. Amém. Então, eu quero agradecer aos irmãos, né? Primeiramente por, diante do ocorrido, todos orarem por nós. Sustentou, de fato, irmãos, isso sustenta a nossa fé. Faz aumentar a nossa fé. Então, eu compartilhei na semana passada, se eu estou aqui com os irmãos, é porque todos sustentaram, né? E de maneira prática também, irmãos, muito obrigado pelas ofertas. Uma coisa é a gente orar e deve orar, né? Nós fomos sustentados por isso. Outra questão é prática, irmãos. Minha fé está aumentada e hoje eu tenho paz, né? Para continuar trabalhando, paz para olhar para a minha família, para olhar para aqueles que, né, a gente dá um testemunho, né, de irmãos. E as ofertas dos irmãos, ela nos faz olhar para os nossos credores e ter paz. Né? Eles hoje sabem o Deus que a gente serve. Né? Então, amém, irmãos. Obrigado. Amém, irmãos. Eu também quero agradecer por tudo, pelo coração dos irmãos. A gente ficou muito impressionado pela quantidade de irmãos que colaboraram. E isso é só o Senhor, né, irmãos? A gente não tem como agradecer, não tem palavras. É só gratidão ao Senhor. A gente sabe que o Senhor usou os irmãos, né, e tem tocado no coração de cada um para orar por nós. As mensagens que a gente tem recebido, ainda recebe dos irmãos, de carinho, de apoio. Nós só temos a agradecer, irmãos. Eu queria colocar só brevemente uma experiência que não tão boa, né, que eu tive essa semana. Na sexta, até compartilhei com algumas irmãs. A Camila também passou por isso, mas a gente não estava junto. E foi uma situação que eu tinha comentado com elas, uma situação de desprezo. E como foi difícil, irmãos, depois de ter ouvido, ter passado por aquilo. Lembro que eu entrei no meu carro e por uns 10 minutos eu só chorava pelo desprezo. E eu lembrava do Senhor, e o Senhor falava ali comigo, eu passei por coisa muito pior. Fica firme, eu passei por coisa pior, isso não é nada. Né? E hoje o irmão falou tudo sobre Isaías ali na palavra e eu pude lembrar daquilo, porque eu estava ainda muito
magoada, vamos dizer, até com raiva ali da pessoa, né? Que quando a gente orou junto, eu falava assim, Senhor, limpa meu coração, né, e tal, a gente orando junto à noite. E daí, no outro dia, a gente viu a pessoa de novo. Não é uma pessoa que eu conheço, tá, irmãos? Mas foi uma situação específica. Eu vi a pessoa, olhei para o Maurício e falei, o senhor não limpou ainda. Mas o senhor vai trabalhar, o senhor está trabalhando. Então, graças ao Senhor, hoje a palavra veio falar que assim, não importa tudo que nós, né, fizemos para o Senhor, né? O que aconteceu com o Senhor lá no passado foi por nossa culpa. Amém. E o Senhor nos perdoou, então eu também tenho que perdoar essa pessoa, porque ela não me conhece, ela não sabe assim, o que ela fez, né? Mas muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo, por toda a fé que o Senhor está fortalecendo em nós. Amém. Em nenhum momento, com tudo o que aconteceu, irmãos, em nenhum momento nós murmuramos, reclamamos, ficamos questionando o Senhor, nada. A gente ficou firme e a gente tem certeza que foi pela oração dos irmãos também. Então, muito obrigada. Para quem está nos assistindo, né, e não sabe, aqui em Piracicaba aconteceu um incêndio no mercado municipal. Praticamente uma grande parte do mercado foi consumida pelo incêndio, tá certo? E a banca, o box que os irmãos tinham, que tem ainda, né? Perderam tudo, perderam o estoque, perderam tudo, tá certo? Então tiveram prejuízo muito grande ali, tá? Então é sobre isso que eles estão dando testemunho. Amém. Senhor Jesus, aleluia pela palavra. Amém. Senhor Jesus, que eu ganhei nessa manhã é que nós precisamos ter a mente de Cristo, uma mente renovada. E isso só depende de mim mesmo. Depende de cada um de nós. Se consagrar ao Senhor, sair do mundo, Senhor Jesus, e sendo santificado. Senhor Jesus, o irmão nessa manhã compartilhou, né? Tudo que o Senhor fez por nós. Irmãos, agora é a nossa vez. Agora depende de cada um de nós. Ter essa mente de Cristo, essa mente renovada, depende de quando a gente busca o Senhor, depende de quando a gente se consagra ao Senhor. Senhor Jesus, e aí ele falou um ponto aqui, né? Eu lembrei até de Samuel, quando foi ungir o rei Davi, né? A gente gosta de ver a aparência, né? Quem que não gosta de ver a aparência, né? Senhor Jesus, mas eles não viram o coração do Senhor, né? Que coração que o Senhor tem por cada um de nós, né? De se entregar. Ele sabia que ia passar por tudo que ele passou, por cada um de nós, né? Senhor Jesus. Aí o irmão falou assim, você acha que está perdendo alguma coisa se entregando ao Senhor? Senhor Jesus, irmãos. Quantas vezes a gente troca o Senhor por um prato de lentilha, né? Quantas vezes a gente troca de estar na reunião, de estar servindo o Senhor, por tantas coisas fútil, né? Senhor Jesus, que o Senhor possa ganhar o nosso coração, que a gente possa se entregar aos pés do Senhor. Senhor Jesus, até a semana passada ocorreu esse evento que pegou fogo no Mercadão lá, né? A gente tinha um evento com os adolescentes. Aí a irmã falou assim, mas vai ter o evento? Eu falei, não mudou nada. Senhor Jesus, nosso sentimento com o Senhor não mudou nada. Lógico, a gente fica triste, fica abatido. Não vou falar que a gente não fica. Mas nosso sentimento com o Senhor não mudou nada. Nós cremos no Senhor. Senhor Jesus. É que nem ele falou, o ouro é purificado por fogo, né? Mas nós estamos sendo purificados pelas provações. E como nós vamos reagir? Senhor Jesus. E também quero agradecer aos irmãos pelas orações, em primeiro lugar ali. No momento eu fiquei triste. Mas depois, quando eu fui vendo as orações que os irmãos foram mandando no grupo, que foi aberto, aí eu chorei muito, que não estou sozinho. Amém. Aleluia, que eu estou na igreja. Então, tem essa família maravilhosa, que cuida de nós. E eu não sei como agradecer, irmãos. Nem tenho como agradecer o que os irmãos fizeram por nós. Essa oferta que os irmãos supriu, e está nos suprindo. Senhor Jesus, amém. Ali em 1 Pedro 1,7, né, o irmão falou, e o versículo que o Maurício também falou, não vou ler, mas ele fala assim, a prova da fé, por meio das provações, muda a nossa história, muda a nossa vida,
E o Senhor está trabalhando em nós para dar qualidade à nossa fé. A nossa fé tem que ser valorosa, né? Senhor Jesus, né? Também estou aqui para agradecer, irmãos. Agradecer por cada oração, por cada mensagem. Eu me sinto carregada pelo Senhor, através de vocês, pelas ofertas. A gente não esperava por isso, mas o Senhor tem nos suprido de todas as maneiras. Amém. Mas o meu pedido para o Senhor é que Ele trabalhe no meu coração. Amém. Que tire dali tudo que está oculto, que atrapalhe o Senhor de avançar em mim. Sim. Que eu seja útil ao Senhor nessa terra, né? Amém. Para a gente não viver de qualquer maneira, né? Senhor Jesus. Mas a gente teve uma experiência, eu com o Maurício meio parecida, na semana que tudo aconteceu, a gente ficou abatido, mas aquelas pessoas que não têm o Senhor ficaram desesperadas e choraram muito, e foi um desespero que tocou no meu coração. Eu até falei para ele, nossa, se eu tivesse dinheiro, eu ia ajudar eles, porque é muito triste. Mas nós temos o Senhor, né? Amém. E aí, nisso, teve um casal que criou uma vaquinha. Vou contar, tá, Maurício? Teve um casal que criou uma vaquinha e começou a arrecadar dinheiro. E já estava com 17 mil a vaquinha dele, né? Em alguns dias. E o Maurício pensou a mesma coisa que eu. O Maurício chegou e falou assim para mim, antes dos irmãos levantar a oferta, né? Falou assim, amor, cria uma vaquinha para nos ajudar, né? Eu falei, eu não sei, eu não gosto disso, eu não me sinto bem. Não, você devia criar. E o Maurício pensou mais ou menos igual, né, Maurício? E aí eu falei para ele, eu vou orar. E a gente deitou, dormiu, e aí eu acordei no outro dia, eu falei para ele, eu não vou criar. Ele falou, por que você não vai criar? Eu falei, porque o Senhor me falou que é Ele que vai cuidar de mim. Que não é para mim confiar em mãos humanas, que é Ele que vai fazer. E mais ou menos foi o sentimento que o Maurício teve também. Aí depois a gente foi conversar. E aí eu falei para ele, Maurício, o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? E ali em Efésios, nossa, eu perdi o versículo aqui, irmãos. Que fala aqui. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu tenho desfrutado muito disso. Eu gosto muito desse versículo, mas hoje eu tenho provado muito disso através de muitas maneiras. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, irmãos. Amém. Por cada oração, enfim, por tudo. Por estar nos carregando no colo, viu? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, né? O viver da igreja é um viver maravilhoso. Amém. E eu louvo o Senhor a maneira que Ele tem nos transformado, que Ele tem trabalhado em cada um de nós. E essa porção de Isaías 53 é uma porção maravilhosa. Amém. E esse final de 52 também, né, como o irmão descreveu para nós. Mas eu desfruto muito aqui no 52, o versículo 12. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Amém. Irmãos, nós não precisamos tomarmos decisões por nós mesmos. É como a Camila compartilhou, é termos comunhão com Deus, ouvirmos a resposta de Deus. Amém. Muitas vezes nós queremos tomar decisões precipitadas, apressadamente. E é como fala o título, né? A vinda do Senhor em tempo de incredulidade. Hoje, as pessoas, elas não exercitam a fé. Mas ali em 1 Pedro nós estamos vendo que o que nós precisamos é aumentar o valor da nossa fé. Amém. Aumentar a nossa comunhão com Deus. Amém. O nosso desfrutar da palavra de Deus. Amém. Que é isso que estará nos suprindo. Amém. É isso que estará fazendo a vontade de Deus nessa terra. Amém. Ontem o Jamil trouxe uma estatística para nós que estávamos na reunião. E eu fiquei impressionado com aquilo ali, irmãos. Ele pesquisou lá, ele viu, tem mais de 1 bilhão de ateus no mundo. Irmãos, quanto trabalho nós temos, quanta coisa nós precisamos fazer para testemunharmos ao Senhor. Irmãos, vamos fazer, vamos valorizar o Senhor. É como nós louvamos o Senhor hoje, nós cantamos.
O Senhor é rico. O Senhor nos salvou, nos libertou. Ele nos chamou. Para quê? Para estarmos na presença dEle, fazendo a vontade dEle. E o que nós precisamos é obedecermos, aumentarmos a nossa fé, Amém. aumentarmos o nosso crer, a obediência em Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. É realmente essa palavra, porque eu fui muito tocada na palavra nessa manhã, mas eu não queria vir compartilhar. Porque eu compartilhei ontem. Falei, Senhor, vou compartilhar de novo. Já compartilhei ontem à noite. Mas o Senhor... Aí levantou o irmão Alexandre e falou para a gente não titubear, né? Realmente, irmãos, eu ganhei muito nessa manhã, obtendo o fim da vossa fé. É a meta, é o foco. Para que existe a nossa fé? Para que a gente atinja esse objetivo. E eu queria ler aqui umas coisas que eu anotei, até eu escrevi do lado. Preciso conversar mais sobre isso com o Rafa. A nossa alma, ela tem que ser transformada pela renovação da nossa mente. Amém. Parar de pensar com o velho homem, como ele pensa, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. E isso depende de cada um. Eu sempre digo a ele, eu não posso fazer por você, e você não pode fazer por mim. Tem muitas coisas que eu posso fazer por você e que você pode e faz por mim. Mas buscar o Senhor, buscar a palavra do Senhor, é cada um por si. Né? E uma outra questão que eu também toquei bastante, irmãos, porque a gente chega para as reuniões, a gente louva, a gente se alegra, a gente se senta, ouve uma boa palavra. Mas hoje eu toquei o quanto essa boa palavra que chega a nós tem por trás dela um labor. Eu nunca tinha dado atenção à palavra investigaram. Nunca passou. Por todos esses anos eu não prestei atenção nessa palavra. Eu lia, via que ela estava ali, mas não entendia como, né? Mas os irmãos, os discípulos, os apóstolos, eles investigaram, eles buscaram, eles relacionaram a palavra com aquilo que o Senhor já havia deixado, que Deus havia deixado nos profetas. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, que tudo isso sirva para nós valorizarmos ainda mais a palavra que chega para nós. Amém. Meu sentimento é como o da Silvana, né? Graças ao Senhor que nós temos a Bíblia hoje nas nossas mãos. E quantos homens se entregaram ao Senhor para que hoje a gente pudesse ter essa palavra na nossa mão tão facilitada. Primeiro os homens que Deus usou, depois o próprio Senhor veio aqui, se entregou ao Pai, se entregou a Deus, foi o braço forte dele aqui. E depois os profetas, os apóstolos, todos eles se entregando ao Senhor para que hoje a gente possa ouvir essa palavra, nos entregar para o Senhor e obter o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. É muito bom ter o Espírito salvo, eu creio no Senhor. Para aí, não para. Nosso corpo naquele dia vai ser transfigurado, né? Vai ser glorificado. Hoje a gente sofre nesse corpo físico, né? A vida humana não é fácil. Mas naquele dia o corpo vai ser glorificado. Mas e hoje? Como cristãos, e a nossa alma, que Deus tem trabalhado na nossa alma, na minha alma. Eu tenho deixado o Senhor trabalhar, depois de tudo isso que eu sei que o Senhor fez, que esses homens de Deus fizeram, né? E Deus hoje conta comigo, conta conosco. Eu preciso realmente dar valor para tudo que o Senhor fez, para tudo que homens de Deus fizeram, para que hoje eu possa ouvir, possa ter revelação na palavra. Eu gosto muito de investigar também, né? Estou lendo a Bíblia, não entendo uma palavra, eu vou pesquisar uma cidade, uma situação, eu gosto de ver claro, né, o quadro, mas não é para conhecimento, eu quero saber realmente qual tem que ser minha condição, minha posição diante de tudo que eu aprendo, de tudo que o Senhor me revela. E o Senhor está falando hoje para nós, né? Eu quero a salvação da sua alma, se entregue a mim, né? E quando a gente se entrega ao Senhor, Ele faz tudo. A gente vê na nossa situação, dos irmãos que passaram, que acontecem coisas na nossa vida que querem nos desanimar, né? O inimigo quer nos ver prostrados, mas o Senhor não quer isso. Ele quer a salvação da nossa alma, mesmo apurado por fogo, mesmo por provações, o Senhor quer nos ver transformados, e Ele quer ver a manifestação dEle em nós, né? Louvado seja o Senhor. Amém. Hoje eu fui transformada, né? Todos os dias temos que ser transformados.
E eu queria contar algo que aconteceu, que o irmão foi falando, foi ministrando, e o Senhor foi tocando no meu coração. Ontem eu estava conversando com Jesus, estou até emocionada, irmãos, perdão. E eu abri o Instagram e eu vi um post de uma moça, uma menina, uma irmã, né? E eu entrei lá nas fotos dela e fui vendo e falei, Senhor, que moça bonita. E eu falei, eu queria ser tão bonita quanto ela, eu queria ter um cabelo melhor, uma unha bonita, queria me vestir bem como ela, porque ela é estilosa. E falei, ai, Senhor, e hoje o irmão ministrou, né? Que Jesus não tinha formosura alguma. E isso me tocou, porque aí eu abri meu Instagram, minhas fotos, e falei, Jesus, eu só tenho a igreja, não tem foto minha, eu não gosto de postar, não tenho selfie no meu celular, porque eu não sei tirar foto, não sei tirar selfie, e eu me acho feia nas selfies estranhas, porque meu braço é pequeno e não pega um ângulo bonito, né? Então, eu nunca tiro selfie, sempre eu posto a igreja. E no meu Instagram, lá atrás, há uns 5 anos, eu falei, Senhor, eu quero que o meu Instagram seja uma ferramenta do Senhor. Amém. E eu não quero me exibir, tire isso de mim, eu não quero chamar atenção, eu quero que os irmãos da igreja e quem não conhece o Senhor, olhem meu Instagram e vejam o Senhor. Por isso que só tem foto com a igreja, né? Não tem coisa melhor do que a igreja unida, é a formosura do Senhor. Amém. E aí, eu ouvindo essa palavra, o Senhor foi ministrando, e eu acho que eu estou no caminho certo, eu acredito nisso. E um amigo meu de infância, há um tempo atrás, ele mandou mensagem para mim e falou assim, amiga, que linda a sua fé. Eu vejo você e eu quero conhecer o seu Deus. Porque eu não paro para pensar que outras pessoas estão vendo o meu Instagram. E lá é o que eu sempre orei. Eu estou tocando vidas através das postagens, dos videozinhos que eu faço. Em nome de Jesus, ele vai ser salvo para a glória de Deus. Amém. Fez lembrar de um irmão que ele queria ter pelo menos 10 centímetros de perna a mais, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor nos deu uma meta, né? Ó Senhor, é a salvação da nossa alma. Ó Senhor Jesus. Eu fiquei bastante tocado nessa manhã, e nós não devemos pensar como pensava o nosso velho homem. Nós devemos ter uma mente renovada. Romanos 12 fala, nossa mente precisa ser renovada. Amém. No período que nós desfrutamos das reuniões de sábado, o livro A Economia de Deus, irmãos, foi muito tocado na questão de colocarmos a nossa mente no Espírito, onde há vida e paz. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso muda. Quando nós saímos de nós mesmos, da nossa pessoa, e nos voltamos ao Senhor, colocando a mente no Espírito, daí, irmãos, realmente nós desfrutamos de vida e paz. Nós desfrutamos, irmão, nós começamos a buscar mais, irmãos, aquilo que o Senhor quer para nós, que é a salvação da nossa alma. Senhor Jesus, o Senhor precisa transformar cada um de nós. Eu sinto que alguns dias eu passei por algumas coisas, né? E irmãos, às vezes, vem muitas coisas na nossa vida, às vezes perseguições, humilhações, desprezo, nos evitam. Tudo isso, irmãos, faz parte, eu acho que não é só comigo, acho que todos nós passamos isso. Aí nós olhamos, irmãos, que foi apresentado em Isaías 53, o Senhor passou pior do que isso. Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós não queremos nem dar um passo atrás. Nós queremos avançar. Senhor Jesus, nós queremos prosseguir, porque a meta, irmãos, na palavra do Senhor, claro, sem palavra do Senhor, irmãos, não tem meta a ser completada. Precisamos, não há tempo, irmãos, da nossa vida para ter hobby. Não há. O trabalho muitas vezes toma nosso tempo e outras coisas, mas, irmão, não dá para, eu tenho um hobby para relaxar. Eu preciso, irmãos,
ter esse tempo para investir nas coisas do Senhor. O tempo está passando muito rápido, nós já estamos no final, quase no final, nós já passamos metade do ano. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, irmãos, essas coisas estão contribuindo para a salvação da nossa fé. E ficou muito claro para nós que os irmãos, os profetas, eles pesquisaram. Irmãos, eles não tinham tanto para pesquisar, mas hoje nós temos muitas coisas para pesquisar a respeito dessa salvação, a respeito da palavra do Senhor, e a palavra tem sido trazida para nós de maneira muito clara. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Eu gostaria de compartilhar uns versículos da importância de estudarmos a palavra do Senhor. Amém. Nós ficarmos não somente com as reuniões que nós temos aqui, mas em casa, a nossa obrigação é nos alimentarmos da palavra do Senhor. Eu queria ler alguns versículos com os irmãos, está no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo. Eu vou ler do verso 1 até o 4, onde o evangelista Lucas, ele disse assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruídos. Ou seja, o evangelista Lucas, antes de ele escrever o evangelho, ele fez uma acurada investigação. Ele investigou para poder trazer para nós esse evangelho. E o autor de Hebreus, irmãos, o autor da carta aos Hebreus, ele começa dizendo no verso 1 do capítulo 1: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, que é a palavra escrita. Quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor, a Bíblia, é inerrante. Ela não contém erros do início ao fim. Nós temos que crer nisso. Ela não se contradiz. A palavra, ela é inerrante. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém, aleluia. Irmãos, é difícil salvar nossa alma? É difícil? Complicado? É ou não é? É difícil, né? Mas eu estava tocando nesses versículos, né? Imagine para o Senhor, para providenciar uma salvação para nós, né? Isso sim, acho que foi muito difícil, né? Isaías 53, ele fala, versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ó Senhor Jesus, eu creio que o mais difícil o Senhor já fez. Ele abriu um novo e vivo caminho para nós. E agora nós temos esse Espírito que nos dá base para quê? Para nós salvarmos a nossa alma. Cabe, né, como foi falado, a cada um de nós sermos diligentes, né? Nós não temos desculpas para dar para o Senhor. Ele pagou um alto preço por nós. E nós devemos a vida ao Senhor. Graças ao Senhor.
aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20, né, até o 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós ouvimos, né, que o Espírito de Cristo estava neles. Mas, irmãos, eles estavam no Velho Testamento. Graças a Deus, irmãos, pela palavra dele, que os profetas do Velho Testamento, eles falaram a respeito das coisas que iriam ocorrer conosco. E um ponto que fiquei assim, bem tocado é que até os anjos esticaram o pescoço, que nem um ganso, um cisne, sabe que pescoço longo? O que está acontecendo ali, irmãos? Tudo isso diz respeito a nós. E Isaías, ele falou algo, irmãos, mais de 700 anos antes, ele previu os sofrimentos do Cristo, do servo de Deus, que ele haveria de encontrar incredulidade no seu povo. Mas, irmãos, nós fomos alcançados. Porque eles rejeitaram o Senhor, nós fomos enxertados. Então essa salvação, irmãos, é para nós, é para cada um de nós, irmãos. Temos que vibrar, como disse nosso irmão Alexandre. Temos que pular de alegria. Nós fomos salvos. E hoje nós podemos viver, irmãos, mesmo em tempo de incredulidade, nós vivemos como aqueles que têm a fé provada. E graças a Deus, irmãos, porque nós estamos nesse ambiente tão gostoso, tão propício, para que Deus possa dispensar a sua palavra. Então, o que nós ouvimos, o que temos ouvido, irmãos, é resultado de esmero, de pesquisa, de investigação e colocadas diante de Deus, para que Deus fale através disso. Irmãos, Isaías foi colocado diante de um telão, e hoje nós, irmãos, da mesma forma, estamos vendo tudo isso, e vendo como será o nosso futuro. Aleluia. Ainda não, Paula. Eu vou te chamar oportunamente. É que antes dos avisos, nós queremos ainda ter um momento aqui com os irmãos, e importante para a família do André, da Vivian, né? Podem vir para cá, por favor. Amém? Podem vir para cá mesmo. Pode chegar. Eles são meio tímidos, né? É interessante que a família do André, que tem ovelhas lá, a família dele tem ovelhas, carneiros lá, né? Cordeirinhos. E qualquer dia a gente vai fazer uma visita lá para mostrar para as crianças. Pode ser ou não? E é interessante, né? A experiência que ele falou rapidamente com a gente, né? Eles precisam de cuidado. E esses bichinhos aí, sem pastor, não funciona, né? Não funciona. Alguns bichinhos funcionam sem pastor, sem cuidado, né? São selvagens na natureza. Mas os carneiros, aí tem as ovelhas, aí tem os cordeiros, né? Precisam de um pastor para cuidar deles. E eu queria ler um versículo aqui. Salmo 127, versículo 3, fala assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. O fruto do ventre hoje aqui, quem que é? Heloísa. A Heloísa. Então, irmãos, os irmãos pediram para apresentar a Heloísa. Eu quero dar meu sentimento com relação à questão de apresentar. Eu creio que nós não devemos tomar como um ato religioso, como algo de formalidade, né? Mas queremos apresentar alguém, que está chegando, entrando no nosso meio, e que
também deve desfrutar, também deve ser alvo do nosso cuidado, das nossas orações. É uma cordeirinha que chegou aqui. E o André e a Vivian estão aqui já há algum tempo conosco. Tem a outra filha que é a Helena, essa é a Heloísa, né? E estão também nas classinhas, né, servindo. Aleluia, graças ao Senhor. Irmãos, eu não canso de falar isso, né? É sim. Esse é o lugar que Deus preparou para a sua família. Essa é a arca da salvação, né? Graças ao Senhor, então, nós queremos apresentar aqui a Heloísa, filha do André, da Vivian, está chegando para que o Senhor abençoe, que ela tenha um desenvolvimento, um crescimento na vida da igreja. Crescer em estatura, crescer em sabedoria e crescer na graça do Senhor. Irmãos, mais alguém para nós cuidarmos. Amém? Vamos cuidar, irmãos? Vamos cuidar da família toda, né? São muitas famílias aqui que nós devemos cuidar uns dos outros. Essa é a vida da igreja. Filadélfia é amor entre os irmãos. E cremos que o Senhor está nos abençoando grandemente, nos possibilitando sempre a demonstrar com atos, com serviço, com orações, e como nós vimos hoje, até com ofertas, né? Quando há uma necessidade, demonstrar nosso amor, nosso apreço pelos irmãos amados. Ó Senhor Jesus. André, quer falar alguma coisa, André? Amém, irmãos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por tudo que tem feito, né? A minha família, pela vida das minhas filhas, né? Da Helena e da Heloísa. E também de deixar o meu testemunho, que aos olhos da medicina, por meios naturais, tanto a Helena quanto a Heloísa, seria praticamente impossível elas estarem aqui hoje. Mas que para o Senhor foi só questão de tempo. E no tempo dele, elas vieram. E também gostaria de deixar o nosso encorajamento aos irmãos que por acaso estejam passando por tudo que a gente passou, que não percam a fé, não percam o foco, continuem buscando o Senhor, continuem orando e descansem no Senhor, que Deus é fiel, irmãos. Amém. Eu não sou muito fã do microfone, mas eu queria agradecer a Deus pela vida da Heloísa, que Ele dê muita saúde para ela, abençoe, a proteja e nos dê sabedoria para guiá-la no caminho dele. Obrigada a todos. Amém. Você quer falar alguma coisa? Ainda não, mas vai falar. Um dia você vai falar aqui, não vai? Vai, né? Vai dar seu testemunho também. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós apresentamos a toda a igreja a Heloísa. E nós vamos orar por ela. Gostaria que os irmãos orassem comigo, ficassem em pé. Senhor, realmente os filhos são herança do Senhor. São galardão que o Senhor dá para os pais. Como foi testemunhado pelo André, ele recebeu esses 2 galardões. A Helena e a Heloísa. Senhor, nós colocamos agora sob teus cuidados a vida da Heloísa que aqui está, apresentamos a toda a igreja, apresentamos a todo o universo, que essa menina, ela está aqui vivendo agora, iniciando agora, uma trajetória para conhecer o Senhor, para ganhar o Senhor no seu coração. Por isso nós rogamos ao Senhor, guarde essa vida, livra de todo o mal, livra das artimanhas do teu inimigo. Senhor, proteja toda a família. Senhor, guarda-nos na tua arca, que é a igreja hoje. Senhor, nós precisamos de ti. Senhor, muito obrigado pela vinda da Heloísa. Senhor, guarde essa menina, cuide dela, cuide dos pais, dando sabedoria,
dando entendimento para que ela seja criada sob a disciplina e a demonstração do Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por essa família. Obrigado por cada família que está na vida da igreja hoje. Senhor, abençoe a tua igreja. Abençoe cada irmão e irmã. Senhor, mais uma vez nós pedimos, abençoe a família do André. Abençoe a família do André. Amém. Vamos falar juntos. Abençoe a família do André. Amém. Jesus é o Senhor. Bom, agora que nós apresentamos a Heloísa, queremos apresentar a Paula. Amém, amadas irmãs. Estou aqui para lembrá-las do nosso encontro amanhã, a nossa festa do amor, cheio de oração e comunhão. Vai ser aqui, como mencionado já, às 19h30. E conforme foi informado nos grupos aqui também, cada irmã traz um prato de doce ou salgado, ou um refrigerante. Veja como foi combinado também no grupo de vocês, tá? E as irmãs que não estão no grupo podem trazer um prato. E se não puderem trazer também, não tem problema, podem vir. Porque o principal é a presença das irmãs aqui na reunião. Sem prato, com prato, o importante é as irmãs virem. Amém, irmãs? Então, amanhã, não esqueçam, quero ver cada irmã aqui, hein? Louvado seja o Senhor. Agora apresentamos o Vinícius. Senhor Jesus. Amém. Após as férias com Jesus, né, os pais estavam tendo comunhão e surgiu um sentimento de a gente rever a mensagem, né? O maior legado dos pais para os filhos. E foi estabelecido a data de hoje à tarde, né, após o almoço, por volta das 14, nós vamos ter uma comunhão, vamos rever a mensagem. Depois nós vamos abrir, né, para os irmãos compartilharem as dificuldades e a intenção é nós nos ajudarmos, irmãos. É difícil, né, cuidar dos filhos, é difícil fazer essa gestão, né? Mas quando nós nos unimos, né, nós temos pais que já têm filhos adolescentes e tem pais com bebezinhos, né? Então nós podemos nos ajudar. E essa é a intenção dessa comunhão. Então, se tiver mais alguém, né, foi aberto para classe A, B e C e também para os adolescentes. Né? Se tiver mais algum pai que não se inscreveu e quer participar, também pode participar, tá bom? Amém. E depois a gente vai tomar um cafezinho junto. Amém. Às 14, né? 14 horas. Tá bom. Aleluia. Também tem o aviso dos jovens. Os jovens terão reunião aqui também, às 17 horas hoje. A reunião é preservando a unidade do Espírito. Vamos ler juntos? Preservando a unidade do Espírito. Aleluia. Irmãos, eu queria enfatizar a necessidade de hospedagem para os dias 5 a 7 de setembro, para jovens e adolescentes que estarão em Piracicaba para um evento Vida Saudável que nós vamos ter nesse período. Então, eu peço aos irmãos que abram suas casas, porque esse evento é aberto para a nossa micro-região e também para alguns outros lugares que pediram para nós para participar, que não fazem parte necessariamente da nossa micro-região, mas também estão pedindo ajuda para enviar seus jovens e adolescentes. E como igreja, irmãos, nós devemos abrir nosso coração. Nós devemos abrir nossa casa, certo? Deixa eu ler aqui. Romanos capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 13. Fala assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então, irmãos, algumas casas já estão abertas, mas nós precisamos de muitas mais. Certo? Eu gostaria que os irmãos dessem nome hoje
hoje, para a gente já caminhar com alguma certeza, com alguma base sólida em nossas mãos. O Samuel desceu agora, mas o Samuel também está pegando o nome. O Paulo Baldi está aí? Paulo Baldi já foi? Tá. Mas pode dar o nome para o Samuel. Se for o caso, dá o nome para mim também. Tá? Mas vamos abrir nossas casas. Há uma grande necessidade. Amém, irmãos? Então, o evento é sexta, sábado e domingo. A hospedagem é sexta para sábado e sábado para domingo. Se você pode oferecer o café da manhã na sua casa, tudo bem. No sábado de manhã e no domingo de manhã, tudo bem. Se você não pode, traga eles para cá que vai ter o café da manhã aqui. Tá certo? Então, tudo isso vai ser combinado. Nós não temos muitos colchões mais para oferecer para os irmãos. Quantos colchões nós temos? 58 colchões. Então, mas se os irmãos precisarem de colchão, também anota lá. Olha, eu posso hospedar tanto, mas eu preciso de tantos colchões. Se você pudesse virar com os colchões, é melhor. Tá? Mas se precisar de colchão, marca lá e a gente vai ver o que pode fazer. Amém, irmãos? Vamos acolher os jovens, adolescentes? Aleluia! Então, dia 5 a 7, aí nós precisamos lembrar os irmãos, coordenadores dos serviços de recepção, de estacionamento, vão precisar também de transporte, tá? Tudo isso a gente vai ter que combinar, coordenar, para dar um bom respaldo para esse evento aqui. Amém? Os irmãos amam os jovens e adolescentes? Amam? Nós amamos, né? E nós queremos que eles sejam guardados desse mundo tenebroso. E esse evento pode ajudá-los bastante. Louvado seja o nome do Senhor. Então, acredito que sejam esses avisos. Tem mais algum aviso? Mais alguma coisa? Não? Amém? Vivaldo, pode fazer uma oração para nós, então? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor. Nosso coração é só de gratidão por Teu falar a nós, por Teu incentivar, Senhor, por Teu amor que o Senhor tem por cada um de nós, em todos os aspectos. Nossa vida espiritual, nossa vida física, vida aqui nessa terra. O Senhor tem cuidado de tudo, Senhor. Realmente Te agradecemos. Senhor, muito obrigado pela vida da igreja. Senhor, agradecemos a Ti. Senhor, muito obrigado. Ó Senhor Jesus, este é o nosso coração de amor por Ti. Senhor Jesus, queremos sempre nos entregar a Ti, sempre correr após Ti, vendo o grande amor que o Senhor tem por nós. Queremos estar correndo após Ti, dando a nossa vida para Ti. Obrigado, Senhor. Cada família, cada irmão, Senhor, cada um de nós. Senhor, muito obrigado por todos os irmãos também que estão nos ouvindo e vendo. Senhor Jesus, agradecemos a Ti, agradecemos os irmãos. Senhor, abençoa a todos, em todo lugar. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor Jesus, Tu és o Senhor, nosso amado Senhor. Senhor Jesus.